Olá, boa noite. Está no ar aqui na Rede TV Espírito Santo, o S News Especial Eleições 2018, que continua a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Desta forma, a Rede TV Espírito Santo realiza a maior transmissão multiplataforma já feita até hoje aqui no Espírito Santo. Nós estamos no ar pela TV, em nossa página no Facebook e em nosso canal no YouTube. Basta procurar Rede TV ES. Também transmitem simultaneamente essa entrevista a revista ES Brasil e os jornais ES Hoje, Aqui Notícias, Montanhas Capixabas, A Notícia, Tribuna do Cricaré, Da Hora Espírito Santo, Notícia Capixaba, Hoje Notícias, Espírito Santo de Fato, Correio do Estado, o colunista Ramon Barros e várias rádios do interior do Espírito Santo. A ordem de gravação e exibição das entrevistas foi definida por sorteio realizado na presença de representantes dos candidatos. A entrevista contará com perguntas de jornalistas convidados e de perguntas enviadas pelos nossos telespectadores. A duração da entrevista para todos os candidatos será de 25 minutos sem edição, divididos em 3 blocos de programa. Nas últimas semanas, recebemos aqui em nossos estúdios os candidatos: professor Aridelmo Teixeira, do PTB, Rosa de Freitas, do Podemos e Renato Casagrande, do PSB. Nesta noite, a gente recebe o último convidado dessa série de entrevistas, o candidato Carlos Manato, do PSL. O tempo começa a contar a partir de agora. Boa noite, candidato. Boa noite, Fabiano. É um prazer imenso estar aqui com você, como estar também com os nossos amigos da Rede TV e o público em geral que está nos assistindo. Prazer, pra gente também recebê-lo aqui, viu, candidato? Seja bem-vindo. Bom, a nossa primeira pergunta: o senhor ingressou na política pelo PSDB, foi depois para o PDT e em seguida para o Solidariedade. E neste ano se mudou para o PSL, acompanhando o seu candidato à presidência da República, o Jair Bolsonaro. Já está no seu 4º mandato de deputado federal e no primeiro momento se colocou como candidato, talvez à reeleição, mas depois mudou essa posição, O senhor seria, a sua candidatura, a princípio, no primeiro momento, seria para ser também um palanque para o candidato Jair Bolsonaro aqui no Espírito Santo? Olha só, o que aconteceu, eu tinha um mandato, uma reeleição muito tranquila, mas o projeto nacional é maior. Nós observamos que Jair Bolsonaro é o único que está falando em enxugar a máquina, não faz toma lá da cá, não se vende para partidos, não está recebendo recursos, então quer moralizar a máquina. E o que ele está querendo fazer lá, nós observamos que não está acontecendo aqui no estado do Espírito Santo. Estavam indo totalmente na contramão do que ele prega lá. Partidos juntando 18 partidos de ideologia totalmente diferente, que até 2 meses atrás um se bicava com o outro, um xingava o outro e telequete, E nós vimos que aquilo ali, o Espírito Santo não merecia isso. Então nós tivemos uma conversa com 2 aliados, que é o Magno Malta, que é meu aliado, e o Amaro, que foi candidato pelo Solidariedade comigo, lá prefeito de Vitória, e só que eles exigiram uma candidatura mais competitiva. Como eu que fiz esse programa, 95% desse programa fui eu aceitei como missão. Aumentou o tempo de Jair Bolsonaro, que é o maior tempo no Brasil, aqui em Vitória, de 2 para 17 segundos, e nós vamos conversar com a sociedade brasileira do Espírito Santo sobre esse programa que eu vou discutir com você agora, e você vai ver que é totalmente diferente de tudo que está aí. Tá certo. Bom, candidato, nós vamos agora também para perguntas que foram enviadas por jornalistas convidados aqui da Rede TV Espírito Santo. A primeira pergunta é do jornalista e comentarista de política, Luiz Trevisan. Vamos acompanhar aqui, candidato. Manato, eu gostaria de saber se o senhor também é a favor do ensino público superior pago. Existe atualmente toda uma discussão nesse sentido de se cobrar dos estudantes das universidades públicas, se cobrar também pelo ensino. Eu gostaria que o senhor justificasse a sua posição a esse respeito. Olha, eu acredito que o ensino nas escolas federais, ele tem que partir para se é federal, é federal. Certo? Federal, federal. O que tem se discutido é algumas pós-doutorado, pós-mestrado, que é uma outra coisa, mas isso aí tem as bolsas. Então, a princípio, esse ensino, sim, que seja totalmente público, Nós temos que dar condições para que as pessoas tenham acesso ao ensino superior que não seja esse
gratuito, que aí tem vários programas. O Estado tem um programa chamado Nossa Bolsa. Eu sou contra fazer uma faculdade do Estado, mas eu sou favorável que em 4 anos você pegue a quantidade de bolsas que existe e duplique a 25% ao ano, que você vai conseguir ampliar, né? Eu sou favorável que você amplie o FIES, que você amplie o ProUni, né? Que mais pessoas de baixa renda entrem também na universidade, ajudada pelo governo do Estado ou pelo governo federal. Então a minha posição é clara. Universidade gratuita é universidade gratuita, é a UFES, né? Entre outras. E a universidade paga você subsidiar para aqueles alunos, né, que não têm esse acesso, como eu te falei. Nossa bolsa duplicar, ProUni, FIES, né? É mais barato, Fabiano, você comprar. É mais barato você comprar uma vaga que você compra por 600, 610 numa faculdade boa, do que você botar a pública e gastar aí R$900. Isso na educação de ensino superior. Na educação básica, na educação de ensino fundamental e médio, o senhor fala também no seu plano de governo da militarização das escolas. O que seria exatamente isso? É a cultura militar. Cultura militar. Né? O que é cultura militar? A cultura militar é a cultura do civismo. É você trazer lá para o ensino, né, fundamental que eu estudei também, essa cultura que eu fiz. Eu, toda sexta-feira, nós cantávamos o hino nacional, certo? Colocava a mão no peito, jurava a bandeira, né? Era o dia que eu mais gostava de ir para a escola, era na sexta-feira, porque tinha esse mecanismo, certo? É você respeitar o professor. O professor vem até aqui, o direito dele termina, vem o direito do aluno até aqui. É você premiar o bom aluno que tirou uma boa nota, vai ganhar uma medalha, você dá um prêmio. É você premiar o aluno fair play, é você ensinar o português, a matemática, o civismo. Então, isso é cultura militar, né? Diferente totalmente da escola militar, que a escola militar é para 90% para filho de militar, custa 19 mil por aluno, isso aí é um absurdo. Pode ter em algumas capitais, eu tenho maior vontade de ter, desde que o governo federal banque, não com o dinheiro do Estado. O dinheiro do Estado é para essa que eu estou te falando. É uma cultura. O aluno tem que obedecer. Né? Não pode o aluno dar um tapa na cara da professora, o aluno assediar a professora e não ter um respaldo da direção. Né? O ECA tem que ser limitado ali. Se não está bem, você troca de escola, você vai punindo. É cultura militar. Entendi. Candidato, o candidato do seu partido, né, à presidência da República, que o senhor defende, o Jair Bolsonaro, ele aparece liderando as últimas pesquisas, né, inclusive que foram divulgadas nessa semana, com 28% das intenções de voto, mas ao mesmo tempo também lidera o índice de rejeição. São cerca de 46%, segundo a pesquisa divulgada pelo Ibope nesta semana. Ou seja, ao mesmo tempo que muitos o escolhem como preferência, como candidato, quase metade do eleitorado também o rejeita como um candidato que não votaria, que não seria o seu candidato. Isso se deve, em grande parte, segundo especialistas em política, pelas polêmicas que o candidato se envolveu nos últimos anos, ainda como deputado federal. O senhor acha que isso seria um desafio para o senhor e para ele, já que é uma candidatura que vocês andam casados, né, andam juntos? O problema do Bolsonaro é que ele virou o Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense. Ou você gosta ou você odeia. E a mídia está muito contra ele porque ele defende que corte reto e diminui os recursos da mídia. E tem muito fake news, tem muita produção errônea contra ele. Eu convivi com Maria do Rosário, eu convivi com Jean Willis. É difícil lidar com eles. Então você pega ali, ele estava tendo uma discussão porque uma pessoa foi estuprada durante vários dias e ele levou à morte com ela, de repente ela engrossa com ele, aí ele dá uma engrossada, só pegaram a parte de engrossar, não pegaram a outra parte e editaram. O Bolsonaro é homofóbico. Por que ele é homofóbico? Porque ele é contra o kit gay, que eu também fui contra, lá, né, lá em 2011, quando começaram a discutir isso, que eles queriam implementar dentro da sala de aula o kit gay para criança de 6 anos. Nós não concordamos. Mas ele teve algumas outras manifestações sobre isso. Ele é contra financiamento da parada gay. Pode ter a parada gay, fique à vontade, sem problema nenhum, desde que não seja com recurso público. Então, isso que esses dois são os principais temas que levaram a homofobia, taxar de homofobia. Foram esses dois temas.
Teve alguma situação ainda, por volta dessa época de 2011, em uma declaração para um programa de televisão, que ele chegou a dizer que ele foi perguntado se ele tivesse um filho gay. Ele disse que os meus filhos não seriam gays porque eles foram muito bem educados, como se ser gay ou não fosse uma questão de educação. Tem algumas outras polêmicas que ele acabou falando, talvez falas um pouco infelizes dele, não? Eu acredito, às vezes, no contexto da conversa. Às vezes você está aqui conversando comigo, eu faço uma brincadeira com você, educada, né, por causa da amizade que a gente tem, pego a minha fala e boto como uma verdade, entendeu? Então, muitas daquelas coisas, eu acho que ele quis mais brincar, quis descontrair, mas na realidade os dois fatos mesmo, concretos, são esses dois fatos. Candidato, vamos para mais uma pergunta então, feita por nossos jornalistas convidados aqui da Rede TV. A próxima é do Eustáquio Palhares, que é aqui da Rede TV Espírito Santo. Candidato, deputado, a política não consegue subverter a matemática. A soma das partes não dá para ser maior que o todo. Certamente, com a recessão que vai se prolongar por mais 2 anos, desativando a atividade econômica e com a baixa contribuição tributária da economia, o Estado segue com dificuldade de arrecadação. O senhor terá que fazer, se eleito, opção entre resgatar as demandas sociais ou priorizar o equilíbrio das contas públicas, prevenindo a insolvência que já aconteceu no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O que o senhor vai priorizar? O que o senhor vai dar mais atenção? Eu vou fazer as duas coisas. Primeiro, eu vou fazer uma reforma administrativa. Você não ouve ninguém falando em reforma administrativa. Nós vamos cortar, no mínimo, 20% dos cargos comissionados, 20% das secretarias. Os secretários vão ter que ser técnicos, formação técnica. O secretário não vai poder sair com 1 ano e 3 meses de governo para ser candidato a nenhuma prefeitura a prefeito. E o secretário, ele vai ter que ir trabalhar. Ele vai escolher o modelo, a pé, de ônibus, aplicativo, táxi ou no carro próprio. Ele só não vai trabalhar com o carro do governo. Com o carro do governo, não. Com isso aí você já botou para dentro mais de R$1 milhão por mês, né? Já começa a economia. Nós vamos cortar os gargalos. Esses grandes investimentos, como teve o governo passado. O governo passado investiu 356 milhões de reais em propaganda. Isso aí pode vir para 25%, né? Pode cair bastante. E nós vamos tolerância zero à corrupção, né? Às vezes, pode ser que o governador nem saiba, mas a máquina embaixo opera com uma forma muito ruim. Então aí você começa a enxugar, começa a controlar, o dinheiro vai sobrar. E uma outra coisa que nós vamos fazer é trazer as empresas e o investimento. Nós sabemos que a área da Sudene, que é do Rio Doce para cima, essa área aí pode ser mais, pode trazer muito mais empresas para cá, certo? Criar também outros polos, né? Desde que você dê uma segurança, tenha segurança, que você tenha saúde, certo? E que você dê a segurança jurídica. O que eu quero falar de segurança jurídica para quem vier? A segurança jurídica é não quebrar contrato, certo? Você pode dar os incentivos, desde que se invista aqui, gere o primeiro emprego, gera também o estágio, certo? Não crie dificuldade para vender facilidade para o empresário. As licenças ambientais, as licenças para serem construídas sejam facilitadas, você atrai, aumenta a arrecadação. Quando você controla o gasto e aumenta a arrecadação, isso aí casa. Encerramos assim o primeiro bloco da entrevista com o candidato ao governo do estado pelo PSL, Carlos Manato. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. É a Rede TV Espírito Santo nas eleições 2018. Estamos de volta com o ES News especial Eleições 2018, que hoje recebe o candidato ao governo do estado, Carlos Manato, do PSL. No primeiro bloco, as perguntas foram feitas por mim e também por jornalistas convidados da Rede TV Espírito Santo. Neste bloco, as perguntas foram enviadas pelos nossos telespectadores. O tempo então volta a contar a partir de agora. Vamos então para a primeira pergunta. Ela foi enviada pela Verusca e pelo seu filho Igor Pinheiro, do município de Vitória. Vamos ouvir a pergunta, candidato. E o que você pretende para melhorar o nosso estado, né, para que fique mais seguro, para que principalmente nós crianças possamos ter um estado com mais amor, paz e diversão?
Candidato, nós temos mais uma pergunta ainda sobre esse assunto. Gostaria que o senhor ouvisse e respondesse as duas juntas. Vamos lá. O Estado gastou, no ano passado, com a Força Nacional, quase 40 milhões de reais com a greve da Polícia Militar. Se esse dinheiro estivesse sendo gasto na segurança pública do nosso Estado, será que nós teríamos vivenciado aquelas cenas de horrores que toda a sociedade capixaba vivenciou? Olha, o meu plano para a segurança pública é muito audacioso, né? A primeira coisa é resgatar a autoestima do policial militar. O policial militar, mais de 10% da polícia está atestado médico. Ele não consegue trabalhar, ele não consegue ir para a rua, ele está totalmente desmotivado. E nós temos que dar estrutura para ele. Então vamos começar com a estrutura. Ele tem que ter o carro, ele tem que ter a gasolina, ele tem que ter um colete que seja só dele, ele tem que ter arma, ele tem que ter bala em excesso para poder treinar, não é para matar ninguém não, para poder treinar, fazer o curso de tiro, ele tem que ter uma estrutura. Segundo, ele tem que ter uma retaguarda jurídica. O que é retaguarda jurídica? Quando ele vai para o front, certo? E ele precisar de trocar tiros, ele tem que ter o respaldo dele para não ser preso, para algumas coisas não ser processado, porque ele estava cumprindo o dever dele. Então tem que ter essa retaguarda jurídica. E nós queremos pegar esse policial, dando essas condições a ele, dar estrutura para trabalho. Hoje nós aprovamos lá em Brasília o SUSP, Sistema Único, certo, de Segurança Pública, que tem um cadastro nacional único, que tem todas as polícias do Brasil inteiro, militar, polícia civil, bombeiro, polícia federal, o nome das pessoas que cometeram algum tipo de crime que são procurados. Se você pegar dentro do carro da polícia e colocar um tablet, que custa de R$1.000 a R$2.000, de acordo com o modelo. Primeiro, você vai poder consultar. Parou a pessoa, Carlos Humberto Manato, jogou no sistema, não tem nada, você libera a pessoa. Tem alguma coisa, você já bota a mão no bandido. Segundo, ali você joga um sistema de Waze. Quer dizer, vai ter que ir para um lugar, jogou ali, você sabe o endereço, vai mais rápido. Terceiro, comunicação com o CIODES, para ver, chegar na tela dele as demandas para ele. Então isso chama-se tecnologia. Outra tecnologia que nós vamos ter é a tecnologia do drone, que já está sendo testado em São Paulo com um sucesso tremendo. Nós não vamos aterrorizar o cidadão de bem, mesmo que aqueles que, como eu, que já morei em favela, morei no Morro do Rumão durante 12 anos, não vai ser assustado. Você não vai entrar lá atirando. O drone vai entrar a mais de quilômetro, ninguém vai ver, vai fazer a filmagem, vai ver onde está o bandido, vai ver onde está a droga, vai uma vez, duas vezes, confirmou, num dia e hora acertado, sem dar um tiro, vai direto naquela casa. Você vai lá e aí você é polícia contra ladrão, é polícia contra bandido. Isso é algumas das coisas que nós vamos fazer. Nós vamos criar, Fabiano, a polícia de divisa. As nossas divisas, a maioria das coisas que entram no estado, a droga, a arma, o carro roubado, o bandido, é pelas BRs e pelas divisas. Nós vamos criar essa polícia, que vão ser 600 vigilantes armados, comandado pela Polícia Militar, num primeiro momento com apoio do Exército, para não deixar entrar. Nós vamos continuar com o Propaz, voltar com o Propaz, com os corredores de segurança, voltar com a Rotan, que possa fazer aquela vigilância miúda. E uma coisa também que a gente vai fazer, aí é para o menininho que está ali, uma graça de pessoa. O Igor. O Igor, obrigado pela pergunta. Nós vamos, Igor, pegar os presídios de baixa periculosidade ou semiaberto, vamos inundar eles de fábricas, de oficinas, para fazer material esportivo, só material esportivo. Para esse material esportivo, eles sendo fabricados lá, vai ganhar um dia cada um dia trabalhado, 3 dias trabalhados, é um de folga, né? Um que diminui a pena. Vamos pegar isso aí e vamos para os bairros carentes, os bairros que têm riscos, e vamos implantar as escolinhas, que são das associações de moradores, que são das igrejas e que não tem qualquer estrutura. Então nós vamos dar estrutura. Quando você chega para o menino e fala, você vai para a escola, né, que você vai jogar bola, vai jogar o vôlei, a menina, alguma coisa, não fica um fora da escola. Isso é cuidar das pessoas. Então o Manato vai cuidar das pessoas, Igor.
Candidato, ainda falando sobre a questão de segurança pública, né? No ano passado, o Espírito Santo passou por uma greve na PM, foram 21 dias sem policiais nas ruas, né? 213 pessoas morreram. Somente para você ter uma ideia, durante apenas um dia da manifestação, 43 pessoas morreram por não ter policiais nas ruas, fazendo policiamento. Após a greve, o senhor se manifestou publicamente dizendo que defendia a anistia dos policiais. O senhor foi a favor da greve? Não fui favorável à greve. Não participei. Se o governo fosse Manato, não ia ter aquela greve, porque faltou diálogo. Os policiais brigando, porque teve um que foi até punido, foi preso, porque não queria dar o colete. Falou, eu moro num lugar de alto risco, se eu entregar o meu colete, como é que eu vou chegar na minha casa? Eu vou morrer. Aí, o que as mulheres deles fizeram? Nós não queremos perder meu marido, o filho, não quero perder meu pai. Então, eu sou contra qualquer tipo de greve, ainda mais que constitucionalmente é proibido. Então, sou contra a greve. Mas o que aconteceu? Lá em Brasília, o deputado Manato, que frequenta, sabe o que está acontecendo, que não falta nenhum dia que preside mais sessão, nós aprovamos para 21 estados a anistia igualzinha do que aconteceu aqui. E o presidente Temer e a presidente Dilma sancionaram essa lei. Então o que eu pedi? Já que deram para 21, por que não pode dar para o Espírito Santo? Por que o meu estado tem que ser diferente? Já acabou a greve, já acabou, pronto, vamos acabar o terrorismo, não vamos entrar em discutir isso, vamos perdoar. Então eu pedi o perdão que deram para 21 estados. Então é diferente, eu não apoiei a greve, eu sou contra a greve, mas eu sou favorável à justiça. E os policiais do Espírito Santo estão sendo injustiçados. Candidato, mais uma pergunta então enviada pelos nossos telespectadores. Agora a pergunta do telespectador Diógenes Ribeiro, do município de Muniz Freire. Vamos acompanhar aqui a pergunta dele. A minha pergunta para o senhor é: se sendo eleito governador do estado do Espírito Santo, qual será o seu plano de governo para a área de trabalho? Qual será a sua metodologia usada para gerar renda e trabalho para o povo capixaba, diante dessa crise que o Brasil está vivendo da economia? Já existe um programa no governo do estado, eu acho que as coisas boas a gente tem que ser falado, né? Eu odeio ficar criticando as coisas boas, só mudar de nome, que é para as prefeituras estão entrando nesse programa para facilitar a abertura de empresas. Então, micro e pequenas empresas já têm prefeituras que estão tendo a facilidade para abrir essas empresas. Então, primeiro, facilitar a abertura de empresas. Segundo, trazer as empresas para o Estado, certo? Mesmo subsidiando ou não, facilitando as licenças todas, as outorgas que eles precisam para montar as empresas. Nós queremos também que essas empresas, quando vierem, primeiro dão o primeiro emprego, certo? Mas também dão o estágio. Nós temos que criar polos em outras áreas, né? Mesmo que não seja da Sudene, a Sudene já está lá, já tem vida própria, mas na região, que é a região do Caparaó, que é onde você mora, você trazer polos industriais, tipo polo de confecção, polo de frutas, né? A industrialização das frutas, para gerar o emprego. Então, quando você facilita a abertura de empresas, você pode ser um micro, um pequeno empresário, ter seu negócio próprio. Quando você facilita a abertura dessas empresas, quando você não vem com esse negócio de criar dificuldade para facilidade. Vou te dar um exemplo para ver onde você vai morrer. Você vai cair para trás. O extintor de incêndio, até algum tempo, ele sobrevivia a 1 ano, certo? Hoje tem extintor que vale 3 anos a 5 anos. Por que tem que fazer todo ano a vistoria do bombeiro? Me convence. Então, a partir do dia 2, vai ser de 3 em 3 anos, ou de 5 em 5 anos. Você vai diminuir a máquina, diminuir o custo, certo? E vai facilitar para o empresário. Aí é gestão. Tá certo. Então, sendo assim, a gente encerra este segundo bloco da entrevista com o candidato ao governo do estado pelo PSL, Carlos Manato. No próximo bloco, nós voltamos com as considerações finais. É a Rede TV Espírito Santo nas eleições 2018. Voltamos com o terceiro e último bloco da entrevista com o candidato ao governo do estado pelo PSL, Carlos Manato. Vale lembrar que a Rede TV Espírito Santo realiza, assim, a maior transmissão multiplataforma já feita até hoje aqui no Espírito Santo. Nós estamos no ar pela TV, em nossa página do Facebook e em nosso canal no YouTube. Basta procurar Rede TVS. Também transmitem simultaneamente essa entrevista os veículos parceiros
da Rede TV Espírito Santo. Nos blocos anteriores, nós já tivemos perguntas de jornalistas convidados e também perguntas enviadas pelos nossos telespectadores. Neste terceiro e último bloco, o tempo é destinado às considerações finais. Candidato, para a gente falar das suas considerações, queria que o senhor falasse rapidamente sobre os seus planos para a saúde e por que o capixaba deve votar no senhor. Meu plano para a saúde é o cuidar das pessoas, é o meu xodó, né? Eu primeiro vamos falar das forças-tarefas que eu vou fazer no mutirão, né, que é a força-tarefa na área do São Lucas da urgência e emergência. O que acontece hoje é que se você quebra um braço, quebra uma perna, você chegou no São Lucas, te dá o primeiro atendimento, joga você lá para trás para ser operado. Aí fica 1, 2, 10, 20 lá não são operados, vai dar a maca no corredor. Por que eles não são operados? Porque não tem o parafuso, não tem a platina, não tem o sangue, não tem o cirurgião, não tem o anestesista. E o que acontece? Eles não estão preocupados com vocês. Eles não sabem quem vai fazer a organização social, se é a privada, se é a clínica, o que é. O problema é que tem que resolver. E eu vou fazer a força-tarefa com os médicos, certo? E nós vamos tirar as filas do São Lucas, vai acabar na maca. As macas no corredor vai acabar. E outra coisa que eu vou fazer são os multirões, as forças-tarefa, como queiram chamar, dos exames complementares. Nós temos mais de 20 mil ressonâncias magnéticas paradas aí esperando a vez. Nós vamos comprar nas santas casas, nos evangélicos, onde faz pelo preço do SUS, custa R$ 268 um exame de ressonância magnética. O convênio já existe. Então nós vamos pegar essas empresas que fornecem pelo preço do SUS, que o particular é de 500 a 1.200, e vamos fazer sábado, domingo, feriado e à noite. Nós vamos zerar isso aí. Em 3, 4 meses já vai acabar tudo. Então é um programa audacioso. Vou fazer uma bipartite, a prefeitura vai dar o carro, vai levar para o lugar mais próximo que tem lugar que é 30 quilômetros, como Guaçuí até Divino São Lourenço, até Dores do Rio Preto. Então nós vamos realizar isso. Certo? Então vocês fiquem tranquilos que eu vou cuidar das pessoas. Então, Fabiano, por que você deve votar em mim? Porque eu quero cuidar das pessoas. Eu não vou fazer grandes obras enquanto eu não cuidar do ser humano, enquanto eu não acabar com as filas, enquanto eu não acabar com as macas no corredor do São Lucas, enquanto eu não acabar com as macas no corredor do São Lucas, com os exames que estão para fazer, 200 de ressonância, quer dizer, 20 mil ressonância, 20 mil tomografia, quase 10 mil, 15 mil ultrassom. Então, eu estou te pedindo uma oportunidade. Dá uma oportunidade para esse médico que entende de medicina cuidar de você. Eu quero ser o governador que vai cuidar das pessoas. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, e desta forma a gente encerra a entrevista com o candidato ao governo do estado pelo PSL, Carlos Manato. Com essa sabatina de hoje, nós finalizamos a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Queremos lembrar que, de acordo com as regras estabelecidas pela emissora, apenas os 4 candidatos mais bem pontuados nas pesquisas divulgadas no mês de agosto foram convidados. Vale ressaltar que também concorrem ao governo do estado os candidatos André Moreira, do PSOL, e Jaqueline Rocha, do PT. Nós lembramos também que essa série especial da Rede TV Espírito Santo sobre as eleições 2018 também está sendo transmitida pelos veículos parceiros, com exibição inédita às sextas-feiras, às 6h30 da noite, com reapresentação aos sábados, às 9h30 da noite. Na próxima sexta-feira, dia 5, o S-News Especial Eleições 2018 traz um balanço dos últimos números das pesquisas eleitorais às vésperas da eleição, que acontecerá no próximo domingo, dia 7 de outubro. Para você, uma ótima noite e até semana que vem. É a Rede TV Espírito Santo nas eleições 2018.